Rui, né? Agradeço também à Unicep pela oportunidade de falarmos um pouquinho da Semana de Arte Moderna de São Paulo de 1922. É bom lembrar que a Semana de Arte Moderna, né, foi um evento assim considerado um divisor de águas para a cultura brasileira, também com o intuito à época de comemorar os 100 anos, o centenário da independência do Brasil de Portugal, né? Então nós comemoramos o bicentenário da independência e o centenário da Semana de Arte Moderna. No Brasil nós já estamos, assim, já antecipamos, eu acho que desde o ano passado, com o lançamento de vários livros, de vários eventos, né? Comemorando essa semana tão importante para nós, que aconteceu dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo. Então, realmente um divisor de águas para a cultura brasileira. E eu acho muito interessante, né, falar dessa Semana de Arte Moderna revisitando Raul Bop, que é um poeta, diplomata, viajante, advogado, acima de qualquer coisa, um apaixonado pelos deslocamentos, pelo movimento, pelas viagens, um gaúcho, e que ele ficou sempre em segundo plano, relegado ao autor de um único livro. E há mais de 8 anos que eu pesquiso esse autor nos acervos, em diversos arquivos, né, do Arquivo Histórico do Itamaraty, tanto em Brasília quanto no Rio de Janeiro, Fundação Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, Casa Rui Barbosa, Academia Brasileira de Letras. Tive o prazer, né, e a alegria de receber do filho do Raul Bop um acervo imenso, inédito ainda. E ele me autorizou também ao acesso ao maço pessoal do diplomata, porque só a família tem acesso. Eu fui a primeira pesquisadora a ter acesso a esse material riquíssimo no Arquivo Histórico do Itamaraty, em Brasília, e descobri assim preciosidades que certamente, né, iluminaram muito a minha trajetória e creio que continuarão a iluminar a trajetória de todos nós pesquisadores interessados na cultura, na política, na história do Brasil. E que está lá um material muito rico, muito precioso e ainda pouco estudado, pouco acessado. A Casa Rui Barbosa também, eu encontrei um material vastíssimo, imenso, correspondências para Vinícius de Moraes, para Augusto Meyer, com mais de 100 páginas, Jorge Amado, Carlos Drummond de Andrade. Então, um material muito grande, né? Como é acervo, é aquele material que está assim, fedendo mofo, né? Muitas vezes muito mal conservado, que a gente tem que ter muito cuidado para manusear, mas que traz uma preciosidade e que mudou para mim muito a visão crítica de Raul Bop, porque muito do que já foi dito sobre Raul Bop é totalmente desconstruído por esse material de acervo, de arquivo, pelas correspondências, por artigos de jornais publicados à época, né? Então, desconstrói muito do que a crítica coloca a respeito desse grande diplomata, né? Desse viajante. Raul Bop nasce em Tupãsseretã, uma cidade no interior do Rio Grande do Sul, descendente de imigrantes alemães que foram para o Brasil, e desde sempre apaixonado por viagens. Lembra muito Guimarães Rosa, porque a família tinha uma loja de arreios, de curtume, e ele era o ponto de encontro de tropeiros e viajantes que passavam por ali. E ele cresce ouvindo causos, fascinado por a questão do movimento, do deslocamento, em frente a uma estação de trem. Então, esse movimento, né, de viajante, de viajeiros, ele cresce fascinado com essa história. Com apenas 16 anos, ele pega um cavalo dos pais e viaja 8 meses sem parar. Cruza a Argentina, vai para o Uruguai, para o Paraguai. Ele já, nessa primeira viagem, com apenas de 16 anos, ele já recolhe lendas que ele ouve no mercado no Paraguai e transforma depois em poemas. Esse trabalho que ele faz com as lendas que ele ouve no mercado são os primeiros poemas que ele publica de uma forma ainda assim muito, muito longe do modernismo, de uma forma mais tradicional, diria mais parnasiana até, esses primeiros poemas que ele publica. Ele volta para o Rio Grande do Sul, cursa Direito em 4 estados diferentes. Ele começa em Porto Alegre, depois ele vai para Recife, depois ele vai para Belém do Pará e depois ele vai para o Rio de Janeiro.
Esse tempo que ele fica em Recife, ele fica assim fascinado pela floresta amazônica. Então ele à tarde ele saía, ia para o porto de canoa e perguntava: onde é que vocês vão? E onde é que os canoeiros estavam? E ele ia também, sem destino, sem saber para onde, sem saber quanto tempo ele ia ficar ali, o que ele ia passar. E desse tempo todo, dessa vivência amazônica, em Belém do Pará, ele convive com os principais, assim, com os intelectuais, né, do norte, com os moradores, com os intelectuais de Belém. Ele vai recolhendo causos, as lendas que ele escuta, ele vai recolhendo tudo, ele já vai preparando o material, né, que para Cobra Honorato, que é o seu grande livro, né, que é um livro assim, fulcral para o modernismo brasileiro, juntamente com Macunaíma, de Mário de Andrade. Então ele recolhe esses causos, essas histórias, começam em Belém do Pará. Quando ele vai para São Paulo, né, no auge daquela efervescência modernista, né, com Tarsila do Amaral, com Oswald de Andrade, Mário de Andrade, frequenta muito a casa de Tarsila e Oswald de Andrade, juntamente com todos os outros modernistas intelectuais da época, né, que recebem essa influência toda das vanguardas europeias. E acontece uma situação muito interessante, né, porque à época Oswald de Andrade era casado com Tarsila do Amaral, como é sabido por todos, né? E começa a frequentar também aqueles saraus literários ali, uma jovem normalista, terminando o magistério, né? Que é a Pagu, a Patrícia Galvão. E aquela moça, né, os poemas, os desenhos inquietantes, a Tarsila cria uma familiaridade muito grande com ela, ajuda na pintura, nos desenhos, ela viaja com Tarsila para o Rio de Janeiro, para a exposição de quadros. Só que acontece que o Oswald de Andrade se apaixona pela Pagu, e o Bop também. Então, um triângulo amoroso ali. O Raul Bop dedica poemas para ela, poucos de Pagu, ele escreve um poema para que ela transforma-se numa musa modernista, né? Ousada, irreverente, que condiz bem com o espírito modernista da época. Então, Raul Bop apaixona pela Pagu. Só que o Oswald de Andrade também, que era casado com a Tarsila. E o que acontece? A Pagu fica grávida do Oswald de Andrade, que rompe com a Tarsila e vai morar com a Pagu numa praia em Santos. Então, toda aquela efervescência, aquele movimento, né, modernista que ocorria muito na casa da Tarsila, porque inclusive a Abaporu, aquele famoso quadro que a Tarsila faz em homenagem ao Oswald de Andrade como presente de aniversário, o Bop que o nomeia de Abaporu, que em tupi significa antropófago. Aquele quadro amarelo, com os pés grandes, as mãos grandes. Muito conhecido. Então, o Oswald de Andrade vai morar com a Pagu, numa praia em Santos. A Tarsila não para mais em casa, aquele movimento, né, as tertúlias literárias, os saraus acabam. O Raul Bop fica desiludido, essa desilusão litero-amorosa, literária e amorosa, porque todo aquele movimento, né, da antropofagia modernista também acaba. Todos os projetos que tinham o projeto de fazer um grande congresso no Brasil, uma gramática antropofágica, então vários projetos param por ali. O Raul Bop vende tudo que ele tem, embarca num cargueiro japonês e viaja 2 anos sem parar. Nessa viagem ele conclui Cobra Honorato, como eu pude perceber nas cartas que ele manda para Augusto Meyer, para Vinícius de Moraes. Então ele conclui ali Cobra Honorato e ele pede aos amigos que publiquem Cobra Honorato no Rio, em São Paulo, em Brasília, no Rio Grande do Sul, né? Então isso aí mostra que a crítica fala que ele nunca se preocupou em publicar, mas ele preocupa sim, porque ele pede aos amigos para que publiquem o livro. Quando ele volta para o Brasil, depois de 2 anos viajando, ele vai entrevistar Getúlio Vargas, que já tinha sido eleito presidente da República, né? Gaúcho como ele, ambos eram gaúchos. E ele acaba conseguindo com Getúlio Vargas um emprego como diplomata. Então ele vai para o consulado do Brasil em Kobe e começa então a sua carreira diplomática. Ele fica em Kobe, no Japão. Kobe, no Japão. Ele fica 30 anos como diplomata.
E esse percurso dele também como diplomata, esse material de acervo, de arquivo do Instituto Histórico do Itamaraty, ele é muito interessante, porque mesmo como diplomata, na carreira diplomática, o Raul Bopp usa, né, da estrutura, da política, do poder, do cargo, para continuar viajando. Tem uma carta que ele manda para o ministro das Relações Exteriores à época, pedindo autorização para ele ficar 6 meses nas ilhas do Japão para fazer um estudo sobre a situação econômica do Japão. Então ele consegue autorização, fica 6 meses viajando com o dinheiro do erário público, né, afastado do trabalho, mas recebendo remunerado. E ele publica depois uns jornais, umas revistas, mostrando a situação política, econômica daquelas ilhas, né? Mas ele fala que ele precisava de passar um tempo numas ilhas empalmeiradas, com muito sol, cheia de coqueiros, e ele fica 6 meses viajando, né? Então é claro que isso aí levanta vários questionamentos, né? Esse desejo dele de viajar e que ele acaba usando, né, a estrutura política que ele tem para continuar viajando, aquela viagem encetada aos 16 anos, no fundo ele continua, né? Agora com o dinheiro do erário público. Então isso é muito questionável. Será que realmente precisava desse tempo todo para produzir esse material? Realmente era viável isso? São questionamentos que ficam. E para além disso, depois ele volta para o Brasil, depois que ele aposenta de 30 anos, né, na diplomacia brasileira, ele aposenta como diplomata. Ele fica no Brasil, ele vai para o Brasil, mora no Rio de Janeiro, ele é casado com a Guadalupe, que é filha de um diplomata também um diplomata mexicano. E ele começa a frequentar Sabadoile, que inclusive é o nome que ele nomeia, ele que dá esse nome, Sabadoile, que era para as reuniões literárias que ocorriam na casa de Plínio Doyle, no Rio de Janeiro, né? Pedro Nava, Carlos Drummond de Andrade, e vários outros intelectuais à época que frequentavam, ele dá esse nome. E ele fala que eles se reuniam todos os sábados na biblioteca do Plínio Doyle e que eles falavam de tudo, inclusive de literatura, né, de cultura, de política. E vale ressaltar também que Bopp, ele era um homem que ele relacionou com os principais, né, artistas, intelectuais da sua época. Ele tem uma rede sociais, uma rede de contatos muito produtiva, né? E com isso ele consegue facilitar muito o seu caminho, né? Os seus objetivos, o seu desejo de viajar, de deslocar. Isso é muito facilitado pelas suas relações. Há também cartas de arquivo para a filha de Getúlio Vargas, Alzira Vargas. Então eles trocam uma correspondência muito intensa. Ele manda poemas inéditos para Alzira Vargas. E concomitantemente, no arquivo do Itamaraty, Getúlio Vargas autoriza as viagens, ele pede para sair de férias mais tempo do que ele deveria, ele vai conseguindo esses favoritismos, né, na vida profissional dele. Então, ele é um caso muito interessante, porque com isso tudo também, ele é muito preocupado, ele é engajado também, assim, politicamente, socialmente, ele tem um engajamento social muito grande. Cobra Honorato, né, que marca o modernismo brasileiro, juntamente com Macunaíma, ele publica quase que concomitantemente, Urucungo, que é um livro que fala de poemas negros, né? E nesse livro, publicado em 1931-32, há uma divergência quanto ao ano exato da publicação, ele trata os negros de uma forma muito diferente do que outros modernistas tratavam, né? Por exemplo, Jorge de Lima com essa Negra Fulô, né? De uma forma muito diferente, porque ele não ridiculariza, ele não carnavaliza o negro. É claro que não são poemas engajados, né, como nós podemos falar de Agostinho Neto, de Pucci, atualmente, não tem esse engajamento político-social, mas são poemas que
que tratam do sofrimento do negro. Nesse livro, ele faz quase uma perspectiva histórica, panorâmica, né, dos negros, desde a apreensão em África, da viagem nos navios negreiros, da vida nas senzalas, do sofrimento nas senzalas, até o negro livre, vivendo nas favelas do Rio de Janeiro. Então, ele dá uma perspectiva panorâmica e histórica muito boa com esses livros. São poemas curtos, são poemas muito simples, mas que mostram essa questão da dor, do sofrimento dos negros. Eu posso só, se não te importas que a gente até mistura... Não, fica à vontade. Não, é só porque haverá aqui... Eu penso que a maior parte das pessoas nunca leu... Isto é ser pretencioso demais, mas eu falo em nome da experiência que tenho do contacto com o Brasil e com a literatura brasileira, e com os leitores, essa coisa toda. Ela está a falar, e ela não explicou isso, esqueceste que estava a falar em Portugal e tal. O livro Urucungo nem sequer é conhecido no Brasil. Quer dizer, foi um livrinho pequeno. Sim. Não te importas que eu acrescente não, isso? Claro. Que é um livrinho muito pequeno e que não teve nenhum eco. No fundo, não teve nenhum eco. E, portanto, e até que agora há um movimento negro brasileiro de grandes reivindicações raciais e culturais e tal, curiosamente esse movimento negro recupera uma quantidade de escritores, que vocês já ouviram falar, a Carolina Maria de Jesus, que foi uma empregada de serviço, empregada do quarto despejo e tal, e que está hoje a começar a ser consagrado. Existem vários escritores negros já muito conhecidos no Brasil, mas esse livro mantém-se desconhecido, nunca foi reeditado, não. Nunca foi reeditado autonomamente, e portanto ela está a falar de um livrinho que até o próprio movimento negro não o reivindica, talvez por ser do Raul Bopp, mas depois podemos lá mais à frente, não é? Apesar que há alguns teóricos hoje que abordam esse livro já como sendo precursor, pioneiro nessa questão. Pouquíssimos, mas há alguns, né, que já começam a vislumbrar essa perspectiva de Urucungo. É verdade também. Nesse lugar que ele ocupa, né? Eu só vou ler um poema que está em Urucungo, né, que é intitulado Dona Chica. A negra serviu o café. A sua escrava tem uns dentes bonitos, Dona Chica. Ah, o senhor acha? Ao sair, a negra demorou-se com um sorriso na porta da varanda. Foi entoando uma cantiga casa adentro. Ai do céu, caiu um galho, bateu no chão, desfolhou. Dona Chica não disse nada. Acendeu ódios no olhar. Foi lá dentro, pegou a negra. Mandou metê-la no tronco. Iaia Chica, não me mate. Ah, dessa vez tu me pagas. Meteu um trapo na boca. Depois quebrou os dentes dela com um martelo. Agora, junte esses cacos numa salva de prata e leve a si mesmo, babando sangue, para aquele moço que está na sala, sua peste. Então, por esse poema aqui, né, que é de 1928, eu acho que ele é exemplar para mostrar a forma como Raul Bopp trata os negros, né? Então, aqui, o que era muito comum naquela época, esse tratamento, essa postura, né, daqui no caso das senhoras, né, um historiador brasileiro, o Chavinato, ele fala que é comum as senhoras com as suas botinhas francesas, né, pisarem, humilharem de toda forma os negros, né? Então acho que esse poema aqui ele é exemplar para mostrar como Raul Bopp trata os negros, que é muito diferente dos outros modernistas como aborda essa questão dos negros no Brasil. E há vários outros. Esse aqui é um pequeno exemplo para mostrar como ele aborda a questão dos negros. Outra coisa que eu acho que é interessante falar Raul Bopp, ele, como eu disse que ele participou dos bastidores da Semana de Arte Moderna de 1922, né? À época, ele era diretor da Associação da Associação Paulista de Boas Estradas. Associação Paulista? Paulista de Boas Estradas. Eu acho o nome. E como diretor dessa Associação Paulista de Boas Estradas, ele fez uma viagem, foi uma viagem inaugural do Rio de Janeiro até Curitiba.
E nessa viagem, apenas 100 quilômetros eram asfaltados, o restante era um caminho quase inexistentes, né? Então ele tem uma crônica que foi publicada, como se vai de São Paulo a Curitiba, impressões de viagens, que ele fala nisso. 100 quilômetros e o restante ele tinha que ir descobrindo o caminho, aí o carro atolava, tinha que chamar alguém com uma junta de boi para desatolar o carro e perguntava como é que chega em Curitiba. Boas estradas. Boas estradas. Então, e na época que ele ocupava esse cargo, ele fez um mapa das estradas do Brasil, né? O Washington Luiz era o presidente da República à época e que o lema dele era construir estradas. Então o Raul Bopp, ele tem essa visão, esse perfil também. Se me permites, como aqui no século XIX o Fontes Pereira de Melo e o Cavaco Silva, já no século XX. E que é um benefício, de facto. Outro texto assim, inédito também que ainda está dele, que não foi publicado em livros, é quando ele vai para Curitiba, ele faz uma viagem de Curitiba a Morretes, a convite também do prefeito de Curitiba, então ele faz pela Estrada da Graciosa, né? E eu achei 3 textos, é o mesmo texto, com 3 títulos diferentes, e que ele vai descrever no trajeto dessa viagem que ele fez, de Curitiba até Morretes. É uma prosa assim, telegráfica, dinâmica, ágil, né, que é considerado como reportagem, mas que Augusto Massi, essa ele não coloca na poesia completa que ele reúne, ele coloca como poesia, mas é tido como um texto jornalístico, mas eu nem sei se é jornalístico, se é poema, essa mistura desses textos, dessa prosa dele, tão ágil, tão dinâmica, né, com frases curtas, uma linguagem solta, coloquial. Típica, né? Do modernismo. Muito típica do modernismo, claro. Então, e concomitantemente nessa Associação Paulista de Boas Estradas, né? Ele também assume a Agência Paulista, a sucursal paulista Brasileiras de Notícias. Então, nesse período, que também nessa efervescência modernista, o que ele faz? Que ele acumula os 2 cargos, ele manda excertos, textos, páginas inteiras para mais de 7 mil sócios da Associação Paulista de Boas Estradas dos textos modernistas. Então ele tem um papel de divulgador muito grande, porque são mais de 7 mil sócios que recebem mensalmente esses textos modernistas por todo o país. Então ele utiliza, né, desse poder que ele tem ali para divulgando os textos. Então depois ele é editor, né, da revista de Antropofagia, que eu acho que é um dos principais meios textos da revista de Antropofagia para divulgar mesmo o movimento modernista brasileiro. E nessa pesquisa de arquivo tem um material riquíssimo que ele vai comentando todos os bastidores, a falta de dinheiro, quanto que eles estão devendo, que ele pede materiais para os colegas do Rio Grande do Sul, a relação dele com Tarsila do Amaral e Oswald de Andrade, né? Uma coisa que me chamou muita atenção é porque ele tem esse triângulo amoroso Apagu com o Oswald de Andrade, ele Apagu e o Oswald, né? Que ele era casado com a Tarsila, o Oswald com a Tarsila, mas a Apagu fica grávida, como eu já disse, né? Deixa a Tarsila e vai morar com o Oswald. Anteriormente, a Pilar Ferrer, que era uma pianista famosa, que teve um romance também com o Oswald de Andrade. O Raul Bopp, noivo da Pilar Ferrer, na época ele pediu autorização a Getúlio Vargas, porque tinha que pedir autorização para casar com uma estrangeira. E o que acontece? Ele não foi para o casamento, ele viajou, mandou um representante, uma procuração. E a moça acabou desistindo do casamento, porque ele não foi no casamento, ele mandou uma procuração. Era bem modernista. E um representante. Mas ele não vai porque ele viaja. E depois, né, com a Tarsila do Amaral, as cartas, né, que na verdade não são cartas, são os cartões que ele manda para o Augusto Meyer, ele fala do encantamento e do fascínio que ele sente pela Tarsila do Amaral. Então ele vai descrevendo, eu acho que de uma forma até romântica, as mãos da Tarsila do Amaral, a pele de seda, e ele fala dos desenhos, que as cores, que as formas gritantes que saltam pelas telas, o fascínio que ele sente pela Tarsila. Então eu não sei, eu acho que é uma coisa até para pesquisar mais, né? Porque a relação que o Oswald de Andrade tem com as mulheres, depois ele também se apaixona e se envolve, eu não sei, eu achei muito interessante isso aí. E como que esses fatos, né, da vida privada acabam influenciando depois
no destino das artes, da literatura, da cultura. Eu acho que até vice-versa também acontece. Mas claramente isso aí foi um fato que alterou, porque aquela efervescência toda modernista, aqueles encontros, aqueles planos todos da antropofagia, foram por água abaixo depois do que aconteceu, do triângulo amoroso entre os modernistas, né? Então acho que isso foi muito interessante. Essa é uma das tuas teses, é isso? Oi? É uma das tuas teses que no final da década de 20 termina o modernismo também por esse desfazer, as próprias relações entre eles. Sim, eu acredito que esse foi um dos fatos assim, muito importantes um fato que levou mesmo ao término, ao rompimento do movimento inteiro, porque acabou com todos aqueles planos, né? Sim. Pois, claro, eu agora perguntei isto porque nós estamos muito presos, acho eu, a estudar esses factos literários, o modernismo, o português, ou seja, qualquer modernismo, é pelos resultados, não é? Os textos, as obras, os manifestos, as posturas. Mas depois esquecemos muito, como é conhecido, em Paris, por exemplo, aquele fervilhar dos modernismos todos, isso passava-se muito em ateliês de pintura, em cafés, em casas de pessoas, em grupos, no fundo. E às vezes tem-se a sensação de que esses movimentos aparecem como se tivessem quase uma grande organização por trás, e não é o caso. Isso, no fundo, foram esse movimento modernista em geral, nos anos 20, foi. Claro, houve não só em São Paulo, no Rio de Janeiro, não é? E em outras cidades, mas essa coisa eu acho interessante. Eu acho interessante essa coisa do Raul Bopp. Acabou a antropofagia, que o Raul Bopp entrou num navio e desapareceu. 2 anos sem falar de ajuda. E o Oswaldo Andrade foi namorar com a Pagu. A Pagu, não sei se as pessoas já tinham alguma referência, que é uma figura que ficou apagada, por ser mulher, claro. Tinha para aí uns 17 anos quando se... Não, 17 ou 16? 17. Eu acrescento estas coisas que é para apimentar um bocado a coisa, mas não é para apimentar de mau sentido. Não, é para que se perceba que... E depois tu agora depois também podes contar a história que a Pagu depois foi para o Japão. Sim. Por exemplo, a Pagu é uma mulher, eu acho que há um filme, ou não, de ficção sobre ela. Saíram agora recentemente vários livros, tem um livro muito bom que é uma tese é uma dissertação de mestrado da USP, que chama Dos Escombros de Pagu, e que o filho, o Rudá, que é o filho que ela teve com o Oswald de Andrade, que ele ajudou muito, assim, ele forneceu cartas, relatos, bilhetes da mãe para o pai. Então a autora fez um trabalho maravilhoso que fala que vai contando dos escombros de Pagu, porque ela acaba deixando o Rudá com o Oswald de Andrade, né, e vai para o Japão, vai para a Rússia, ela fica muito tempo fora do Brasil, e nesse período acontece uma coisa muito interessante. Ela coloca assim: meu banco Bopp, eu preciso de tanto. Então o Bopp depois, já como diplomata, ela na Rússia, no Japão, o Bopp ajuda financeiramente, eu preciso de tanto. E os bilhetinhos são assim: meu banco Bopp, eu preciso disso, disso e disso. E ele dá. Inclusive o filho do Raul Bopp também tem uns bilhetinhos assim da Pagu escritos: meu banco Bopp, eu preciso de dinheiro. E certamente ele dava, né, o dinheiro, porque ela vai pedindo. E acontece um fato interessante, que ela estava no Japão, e ela tinha uma relação de amizade com o imperador. E ele pede para Pagu para que peça ao imperador umas mudinhas de soja para mandar para o Brasil. E ela consegue 19 saquinhos de soja, de mudas de soja. Então as primeiras mudas de soja que chegam no Brasil foi através de Raul Bopp, que era diplomata, por intermédio da Pagu, que consegue com o imperador do Japão 19 saquinhos, que ele ainda fala assim. O Drummond tem uma crônica interessante que fala assim: a Pagu andava de bicicleteava com o imperador e conseguiu as primeiras mudas de soja. Então as primeiras mudas, né, da nossa soja hoje no Brasil veio através do Raul Bopp pela Pagu. Então são esses dados assim interessantes que eu fui conseguindo nas pesquisas de arquivo, né? Assim, esses bilhetinhos. O Drummond depois publica um artigo que fala sobre isso. Inclusive ele fala: olha, vocês que estão acostumados a meus leitores no jornal semanal, hoje eu não vou falar de literatura, hoje eu vou falar de um fato da política econômica do Brasil muito interessante. Aí ele fala: vocês sabiam que as primeiras mudas
foi o BOP que conseguiu através da Pagu. Então ele consegue as primeiras mudas de soja, que hoje economicamente para o Brasil é muito representativo, é uma coisa muito importante, é um dado muito importante. O sentido de mudas qual é o sentido de primeiras mudas? Mudas são as primeiras, como é que é mudas aqui? As primeiras vindas das sementes para... Das sementes. As mudas são umas sementes já plantadas. É uma planta. Uma planta curtinha, assim, pequena ainda para replantar, para plantar. Como se faz na plantação do arroz, também se vai mudando esses bocadinhos assim. Sim. A palavra em português de cá não existe. Assim, ele, afinal, da agricultura não... Em português não se usa a palavra. Não se usa? Não, nesse sentido, assim, nesta frase, não. Lá nós falamos mudas. Mudas são... Não se usa. Aqui também há mudas de camisa, muda-se a camisa. Muda de roupa, mas também é mudar as... Talvez... Transplantes, é o transplante. Talvez no sul do país, aqui no norte talvez não. Nunca tinha ouvido. Não? Não. Mudas também não. Mudas aplicadas à agricultura. Quando substitui as plantas velhas pelas novas. Diz uma muda de planta. Não, mas não é isto. Por exemplo, no arroz, julgo que é o mesmo caso, semeia-se o arroz muito vasto e depois vai-se tirando o arroz e vai-se pondo num sítio novo, mais separado, o transplante. Julgo que é nesse sentido, não é? É nesse sentido. Só que a longa distância, claro. Do Japão para o Brasil. Mas é uma muda. Bom, está percebido. Está percebido. É chamada muda de longo alcance. Posso interromper? Claro, por favor. A propósito da Pagu, quer dizer, que era o erário público que sustentava a Pagu. Também, pelo visto. Dá uma ajuda. Se era a carreira diplomática, se era facultada pelo erário público, quer dizer que a Pagu, quando pedia ao BOP, quer dizer que era sustentada pelo erário público. Eu não sei se era totalmente sustentada pelo erário público, mas há os bilhetinhos que ela pede dinheiro, não sei a quantidade, se era totalmente para o sustento, se dava para manter, né? Mas que ela pediu alguma coisa, ela pedia e certamente, eu não vi nas correspondências, nos bilhetinhos, se ele atendia ou não os pedidos, mas que há os bilhetes que ela pede, ela pede. Aí eu não sei a quantidade que ele dava, isso eu não sei, porque aí já não vi essa resposta, mas ela pedia para ele sim. Eu acho que se pode entrar em diálogo, eu acrescentaria também. Ele também esteve em Lisboa, temporariamente, muito rapidamente, como diplomata. Também em Las Vegas, também é interessante que ele esteve em Las Vegas e conheceu dos grandes... Los Angeles, não foi Las Vegas. Não é Las Vegas. Las Vegas é a capital do jogo, em Los Angeles. Mas diz isto. Ele conviveu com grandes estrelas, não é? De cinema e da música. Sim, ele conviveu com os principais artistas da época, né? Inclusive a brasileira. Carmen Miranda, era muito amigo da Carmen Miranda. Da fruta na cabeça, né? Eles eram muito amigos, tem vários trechos de encontro dos dois. Até ela fala que ele era um conselheiro para ela, que ele ajudava muito nas decisões e que ele ficou um pouco apaixonado por ela também. Eu acho que ele era assim, um pouco de galã, que ele apaixonava por todo mundo. Nas pesquisas que eu fiz, eu fui a Tupanciretã, cidade onde ele nasceu, e eu conheci um sobrinho dele, que é o Flávio Bop, que na época estava com 84 anos, e que conheceu, né, o tio. E ele fala que lá no Rio Grande do Sul, assim, o que falavam era assim, que ele era muito esquisito, mas que ele saiu a cavalo e voltou diplomata, porque realmente ele saiu, fez uma viagem de 8 meses, aos 16 anos a cavalo, ficou 8 meses fora, quando acaba o dinheiro ele trabalha como pintor de paredes, ele trabalha como serralheiro para manter essa viagem. Isso é interessante tudo de 8 meses, né? Quando ele começa os primeiros poemas, que eu falei que ele recolhe as lendas, depois publica em forma de poemas, mas que ele volta diplomata. E que ali eles não entendiam bem, porque ele gostava muito de festa, de serenata para as moças, que ele fazia serenatas, e que ele fazia uns poemas muito esquisitos e que ninguém entendia.
né? Porque, na verdade, Cobra Honorato, né, que é esse livro fulcral do modernismo, ele falou que ninguém entendeu isso lá em Tupanciretã, que é a cidade que ele nasceu, que eles achavam muito esquisito o livro. Então tem essa, que ele sai diplomata, que ele sai a cavalo e volta diplomata para o Rio Grande do Sul. Depois, posso? Claro. A coisa, eu permitia-me, se não te importas, e se não se importa, fazer a ligação entre o Raul Bopp, que me parece... Eu aprendi, obviamente, sendo amigo e tendo-me tornado amigo e tendo orientado, aprendi imenso do modernismo com esta orientação que já foi aqui há uns anos. Não há muito tempo, mas foi. E então, isso ajudou-me também a perceber uma coisa ou a que posso dizer lá aqui, que às vezes nós não lemos os textos, lemos sobre o modernismo, lemos aquilo, e às vezes há ideias que são muito simples, que resumem muita coisa. Eu acho que o modernismo, como as pessoas sabem, é no fundo uma viragem do século XIX para o século XX. No caso do Brasil chegou na década de 20, já com uma certa dissociação da Europa, porque o Oswaldo Andrade, ela não falou nisso, mas eu acrescento, Oswaldo Andrade e a Tarsila do Amaral viajavam muito para a Europa, mas não eram só eles. Todos os anos essa elite intelectual brasileira, que ainda hoje viaja muito, claro, é muito rica, e portanto este pessoal do modernismo, no fundo, pertenciam a uma elite burguesa com grande capacidade económica, que viajavam todos os anos para a Europa, para Paris e tal. Portanto, o Oswaldo Andrade e a Tarsila do Amaral viveram em Paris e daí se apropriaram desses conhecimentos e levaram para São Paulo. Também, não retirando a tua palavra, mas é só para acrescentar isto. Só para lembrar que São Paulo era o estado, o grande produtor de café. E Minas Gerais, que leite e agropecuária, né? A política do café com leite. E por isso é que se chama, no Brasil ficou conhecida como a política do café com leite. Os dois grandes estados produtores de leite, de café e da pecuária, que depois a pecuária se estendeu também a São Paulo, e hoje São Paulo também tem pecuária, etc, etc. E sabemos que a história, entretanto, durante 100 anos, avançou muito, e nós não podemos estar aqui a abordar isso. Mas essa questão do movimento do Raul Bopp, dele sair a cavalo com 16 anos, isso foi uma coisa que nós discutimos muito e conversamos muito sobre isso. É preciso uma pessoa pensar bem nisso. O espírito de um jovem de 16 anos no sul do Brasil, perto da Argentina, lá nos Pampas, monta a cavalo, um cavalo do pai, e vai por ali durante 8 meses e percorre o Brasil e vive na Amazónia. Eu acrescento isto porque ela não falou nisso, talvez por comedimento, porque a Fabíola viveu, quantos anos é que viveu? 17 anos na Amazônia. Viveu 17 anos na Amazónia. Uhum. E foi professora também lá na Amazónia e sabe muito bem o que é a Amazónia, o que é a floresta. E eu digo isto só para acrescentar e para compor, porque a Amazónia e as lendas da Amazónia, o imaginário da Amazónia tem um peso tremendo em Macunaíma, do Mário de Andrade, e no Raul Bopp, Cobra Honorato. A Macunaíma já quase toda a gente ouviu falar, e até muita gente em Portugal terá lido, muitos estudantes de literatura são obrigados a ler, Cobra Honorato já menos. Daí o Raul Bopp ter ficado como uma figura secundária, mas percebe-se por estas histórias que ele foi um tipo que andou... já agora aproveito, porque o tempo está a correr e daqui a pouco tu também não tens tempo de falar em tudo. Ele também viajou, porque ele teve curiosidade de ir ver a União Soviética. Ele meteu-se no Transiberiano, não é? Sim. Podes falar disso? Não pode falar. Não, ele meteu-se no Transiberiano e foi conhecer a União Soviética, depois até escreveu alguma coisa. E eu acrescentaria, nós não podemos aqui discutir isto, porque é evidente, são muitas questões, mas como é que chama? O Getúlio Vargas era anticomunista, e o regime era anticomunista. E o próprio Raul Bopp não era um tipo muito dado ao comunismo, quer dizer, ele pertencia a um regime, mas também não era um cão de fila fascistoide, não era. É um tipo que viveu do regime, e eu acho, é a minha opinião vaga, fantasiosa talvez,
só a própria Fabiola, até aprofundando outras investigações, que eu acompanhei alguma coisa, não é, da bibliografia do teu trabalho, mas enfim, como um orientador muito curto que fui, obviamente que não li tudo, embora também eu já tenha sido professor de literatura brasileira, pronto, mas isso é uma à parte. Mas eu diria que há aí uma, como é que é dizer, é uma suposição minha, até que outras pessoas, inclusive a própria família, poderiam desenvolver, que é, ele pode-se dizer que esteve comprometido com um regime da ditadura, mas a ditadura de Getúlio Vargas também não é a ditadura militar que veio depois, digamos, era uma ditadura, mas não se pode comparar, era mais branda, é verdade, o que não quer dizer que não houvesse uma política económica e uma política que não houvesse uma política ditatorial. Mas, por outro lado, o próprio Bopa, sendo diplomata e andando a viajar, como foi o Vinícius de Moraes, também não se pode dizer que fosse muito comprometido com o regime, embora fosse diplomata. Quer dizer, é aí que eu quero chegar. Há aqui contradições e há problemas que são difíceis de explanar. Portanto, tu quando te referes a que ele viajou muito e tinha uma ânsia danada de viajar, vê-se por ter saído a cavalo aos 16 anos, era no fundo a ânsia de cosmopolitismo, de que se fala do cosmopolitismo num sentido positivo de querer ver mundo e conhecer. E aí eu acho que podias, lembro-me eu de falar dos escritos dele sobre, por exemplo, ele falou dos mineiros, não é? Sim. Viajando e observando. Ele viaja muito, né? Como já foi dito reiteradas vezes. Nessa viagem que ele faz de 2 anos, ele embarca num cargueiro japonês e vai viajando ele passa por vários continentes, e quando ele chega na África, ele vê os mineiros sul-africanos, né? Naquelas lides, ele fala que numa condição desumana, que eles desciam a não sei quantos metros para retirar carvão ali do solo. Então ele faz poemas falando desses homens, da condição desumana que eles viviam. Ele faz uma denúncia também, aí já não é poemas, mas num livro que ele fala da carreira diplomática dele, né, do Holocausto. Então ele fala das pessoas em Auschwitz e Birkenau, ele denuncia também essas pessoas que vivem nos campos de concentração. Então ele tem um engajamento político, ele critica a religião, os padres. Tem um poema que ele fala de um padre que abusa de uma menina, que chama Estos Diabolos. Ele critica também a elite brasileira, né, a troca de favores da elite burguesa. Então ele tem essa questão de denúncia social, de contestação, né, às vezes não de uma forma muito engajada, mas para o seu tempo, atendendo aos condicionamentos, eu acredito que seria assim, talvez o único modernista que fazia isso nesse tempo, né? E mesmo ocupando o lugar que ele ocupava, sendo um diplomata, estando a serviço do governo, né, numa posição de poder, e ele denuncia, ele fala sobre isso, ele fala sobre as mulheres também, né, na Guerra do Paraguai, a situação que elas ficaram, as famílias dilaceradas. Então ele denuncia, né, vários acontecimentos, várias coisas que acontecem. Ele vai denunciando através da literatura, de notícias de jornal, porque ele também escrevia alguns artigos para o jornal. Ele faz essa série de denúncias. Quando o professor fala da viagem que ele faz, ele fala que a viagem mais impactante que ele fez, a maior viagem que ele fez, foi a Amazônia. Essa viagem marca, assim, indelevelmente o Raul Bopp, porque ele vive intensamente aqueles mitos, aquela oralidade, aqueles causos que ele escuta. E Cobra Honorato é a lenda de uma cobra grande, né? Que ela sai para pegar as moças virgens na lua cheia, e ele cria a sua versão, né, que ele nomeia de Cobra Honorato. Então ele apropria daquelas lendas, dá exemplo também do que fez Mário de Andrade, o Rapsodio, né, que ele vai apropriando, e ele escreve a sua lenda, que é Cobra Honorato, que é essa história de uma cobra que sai, né, ele convida o leitor para entrar na pele elástica de uma cobra,
e andar pela floresta escura amazônica, e essa cobra vai passando por várias provações e vai em busca do seu objeto de desejo, que é a filha da rainha Luzia, e ele encontra a cobra grande, que é o seu adversário, o seu oponente, que também deseja a mesma mulher, que é a filha da rainha Luzia, que não tem nome, né? E ele acaba vencendo, ele não luta, ele não duela com a cobra grande, mas ele engana a cobra grande e acaba se casando com a filha da rainha Luzia, e ele convoca Manuel Bandeira, Mário de Andrade para essa festa do casamento, e eles vão viver nas Ilhas Decotadas do Sem Fim. Então, o próprio livro fulcral dele, o livro é uma viagem de uma cobra, na pele elástica de uma cobra pela floresta amazônica. Então, o livro principal é também uma viagem, né? Então, há um crítico brasileiro que fala que o percurso dele é marcado pelas viagens, né? A viagem na literatura, o próprio livro, que é uma viagem, a vida dele, que é cheia de viagens. Então, é sempre as viagens. Outra questão que o professor abordou aqui, do modernismo brasileiro, né? É Graça Aranha, que foi um intelectual, um escritor e também um diplomata que viveu 21 anos aqui na Europa e ficou muitos anos na França. Quando ele volta, ele é um dos principais organizadores da Semana de Arte Moderna de 2022. É o que faz a primeira palestra de abertura no dia 13 de fevereiro. Essa influência europeia toda que ele traz, os modernistas já estavam ali engajados, planejando a Semana de Artes Modernas de 22, e Graça Aranha chega, muda o nome, que ia ser Encontros Modernistas para a Semana de Arte Moderna de 22, e que impulsiona todo esse movimento, esse evento, né, divisor de águas na nossa cultura brasileira, que é a Semana de Arte Moderna de 1922. Agora que estás a dizer isso, visto que estamos aqui e que o Rui até promove sempre sessões com o chorinho, só lembrando que essa Semana da Arte Moderna tem um concerto do Vila Lobos, em que começa por ser muito entusiástico, ou muito entusiástica a recepção. Uma banda toca e não sei o quê, de repente entra na banda, era uma orquestra pequena, mas também era banda, porque começam a entrar chocalhos e como é que se chama? E batuques e instrumentos da cultura popular brasileira, da cultura popular negra brasileira e indígena, e aquilo começa o caldo a entornar-se, como se diz em linguagem popular, e depois termina mal porque uma pequena parte da plateia apoia e entusiasticamente e saúda a Semana da Arte Moderna, e a outra faz uma grande pateada. São vaias, jogam até. Como é que é? Eles são até agredidos, digamos assim, jogam papel. Ok. Essa eu não sabia. Sim. Só queria perguntar, desculpe, o auge da escrita e das viagens era aproximadamente com que idade, nessa altura? O auge das viagens? Não, a idade dele, nesse período em que escreveu mais, era ainda jovem? Ele começa com 16 anos, ele faz os primeiros poemas. Depois, quando ele estava na vida acadêmica, com que idade? 85 anos. 85 anos. Mas o auge da escrita é antes mesmo dele entrar para a carreira diplomática. Quando ele está nessa efervescência modernista, quando ele passa pela Amazônia, quando ele viaja nesse cargueiro japonês por 2 anos, ele escreve muito, ele termina Cobra Honorato, ele faz outros livros, alguns nem foram publicados. Urucungo, esse livro de poemas negros. Já um homem maduro. Oi? Já um homem maduro, com idade. Eu acho que na fase de menos de 30 anos. Menos de 30 anos. Então, uns 30 e poucos anos, até os 30 anos, eu acho que até os 30 e poucos anos, eu acho que é o auge da produção dele. Depois, na carreira diplomática, ele escreve alguma coisa, mas são textos mais memorialísticos, memórias de um embaixador. Uma coisa interessante na escrita dele também é que ele não tem um cuidado com a edição, com a tipografia. Um texto aparece em outro, são textos assim bem descuidados, não tem uma questão cronológica, você lê, não que isso seja uma questão obrigatória, mas você lê que você não sabe onde é que você está. Então ele mesmo fala que ele descuidou muito disso, porque o objetivo dele era viajar. Ele registra,
mas de uma forma que ele sabe que não é cuidadoso. Ele mesmo, ele deu várias entrevistas que ele aborda isso. Então você acha um texto no outro, um pedaço de um texto no outro, o mesmo texto com vários títulos diferentes, como esse que eu coloquei inédito. É um preguiçoso. Eu estou a brincar. Eu permito-me dizer essas coisas que é para animar, mas é um pouco, quer dizer, ele não... É a conclusão que se podemos tirar é que ele não escreveu uma obra gigante como alguns, como o Zé Saramago ou como o Jorge Amado. Não, quer dizer, escreveu pouco, mas mesmo eu estou a fazer a minha leitura como português e como pessoa que também já lecionou literatura brasileira e que me interessa e que já escrevi sobre isso, mas depois de ver o trabalho da Fabíola, de facto eu próprio cheguei à conclusão que merecia mais, era um autor que merecia mais cuidado, porque até por aquilo que ela disse, que ele trabalhou nos bastidores, ele foi um movimentador, ele deu títulos às coisas, ele deu nomes a muitas, não é? A coisas que se organizaram. Eu nunca, por exemplo, eu nunca me tinha apercebido que o Sabadoyle, que foi ele, que é uma tertúlia conhecidíssima, faz parte da história da literatura brasileira do Rio de Janeiro, que era a tertúlia Sabadoyle é hiper conhecida, mas eu não sabia que tinha sido o Roll Pop. O Roll Pop era um tipo assim, escrevia, punha em contacto, eu diria uma espécie de Rui, que conhece toda a gente, escreve bilhetes e não sei o quê, em certa medida é um pouco isso, quer dizer, são aquelas pessoas que escrevem umas coisas e que dão sugestões e que intervêm e cunham nomes e publicitam e espalham e não sei o quê, e depois escrevem apenas apenas, não é apenas o Cobra Naurato, hoje terá quantas edições? Hoje vai para aí em 40 ou 50 edições. Ou mais. E outro fato interessante de Cobra Naurato, até a 9ª edição, por mais de 20 anos, ele foi reescrevendo o livro. Então ele teve muito cuidado, né? Então ele é antropófago do seu próprio texto. Ele tem muito trabalho, assim, muito cuidado com aquela escrita. Ele vai lapidando, ele vai melhorando aquela escrita exaustivamente. Então até a 9ª edição, por mais de 20 anos, ele vai retrabalhando aquele mesmo texto. Carlos Drummond de Andrade tem um artigo belíssimo que eu encontrei lá na Casa Rui Barbosa, que ele faz uma análise de todo esse trabalho de 9 edições, cada uma totalmente diferente. Então ele vai lapidando, ele tem um cuidado. Ele falou que ele é preguiçoso, que ele não tem esse cuidado, mas ele teve esse cuidado. Essa obra-prima dele foi muito lapidada, foi muito trabalhada. Eu diria que um trabalho quase artesanal, de melhora, de construção, assim, de um texto, né, perfeito, digamos assim, de busca dessa perfeição. Então é um texto muito elaborado, muito trabalhado. Pode dizer-se que trabalhou até ao fim da vida. Sim. Até a 9ª edição ela deve estar na 50, né, mais de 50 edições, se eu não me engano. Só no Brasil. Né? Então ele trabalhou por muito tempo, ele lapidou muito o texto, ele foi melhorando muito o texto. Então tem esses paradoxos, assim, essas contradições, né? Que ele, de um livro que ele parecia um descuido, que ele fala que ele nunca teve cuidado, mas que ao mesmo tempo ele vai lapidando, ele vai trabalhando exaustivamente o seu texto, que é considerado a sua obra-prima. É curioso porque eu tenho, não sou eu, mas muita gente aqui em Portugal tem uma paixão enorme pelo Brasil. E o Brasil que nós aqui conhecemos é um Brasil muito especial. Isto é, o nosso Brasil aqui, não sei se isto é um abuso da minha parte, é o Brasil do Gilberto Freire. E o Brasil não é o Gilberto Freire. Eu estou a dizer isto, eu já vou depois à poesia do Raul Bopp, que desconhecia. E eu digo isto porque aqui há coisa de 3 anos, a minha filha, que é outra apaixonada pelo Brasil, uma jovem estudante, começou-me a falar num sociólogo brasileiro chamado José de Sousa. É o da fome. O José dos anos 60. Não, o José de Sousa é o... não é o Josué? Não é o Josué. É José de Sousa. José de Sousa, esse não conheço. É um sociólogo brasileiro que fala na elite brasileira. Isto é muito crítico da elite brasileira. Fala da sociedade brasileira como uma sociedade muito elitista, muito... trata muito mal os trabalhadores, os negros, e realmente eu fiquei um bocadinho... agora estou até aqui a tentar lembrar-me daquilo que é do José, mas é uma coisa que vem praticamente em oposição ao Gilberto Freire. Sim. Mostra-nos um outro Brasil. Isto é, o tropicalismo é treta, não é? E o que é que eu quero dizer quando é treta? Isto às tantas é um bocadinho abusivo. Não é. E o meu interesse pelo Brasil leva-me, por exemplo, aqui há tempos, só porque estou ali a ver aquelas coisas de Jorge Amado, aqui há tempos sugeriram
um amigo brasileiro sugeriu-me que lesse A Tenda dos Milagres em edição brasileira. Uma edição em português do Brasil, em brasileiro. Aqui em Portugal não há. Há os livros em português, os livros de Jorge Amado, edições sucessivas, mas em português de Portugal. Eu até pedi a uma amiga que também conhece, que é a Ariana Cosme, se podia trazer uma Tenda dos Milagres do Brasil. E ela não encontrou uma Tenda dos Milagres. Ela andou para o Rio de Janeiro e tal, não encontrou uma edição da Tenda dos Milagres. Quem é que me foi encontrar? Quem é que me ofereceu a Tenda dos Milagres? Uma amiga alemã que me ofereceu a primeira edição da Tenda dos Milagres, até com desenhos e ilustrações de um artista brasileiro que se chama Caribé. Caribé. Que ilustrava assim. Eu realmente, quer dizer, a nossa aproximação ao Brasil, eu agora estou a olhar aí para o Raul Bopp, eu pergunto, que Brasil é que ele nos dá a conhecer? Isto é, quem quiser conhecer o Brasil, conhece-o como? Quer dizer, como é que faz para conhecer o Brasil? É aquele Brasil brasileiro da rádio dos carnavais? Não. É o Brasil do Jorge Amado? Agora também já não é este o Brasil. Quer dizer, que Brasil é que o Raul Bopp nos dá a conhecer? É uma pergunta que eu faço. Isto é, que Brasil é que eu fico a conhecer com o Raul Bopp? Eu só estive 2 vezes no Brasil. De passagem no Rio de Janeiro e alguns dias em Porto Alegre. Portanto, mas pouco desconheço, quer dizer, mas o Brasil é um país que apaixona pela diversidade. Pronto, é isso, quer dizer, mas é difícil uma aproximação ao Brasil. E aqui há muitos brasileiros a viver no Porto. Sim, em Portugal. Em Portugal tem muitos. Eu fico todo satisfeito, porque gosto muito da minha cidade, do Porto, porque é uma cidade muito multicultural, que acho que recebe bem, apesar de tudo. Mas recebe melhor que Odmira, quem vem para cá trabalhar. Isso também íamos longe. O Porto é muito multicultural, recebe muito bem agora. Há 50 anos isto era mas que Brasil é o Brasil do Raul Bopp? Eu agradeço, acho muito interessante a sua fala, porque realmente o Brasil é um continente, é uma diversidade, né? Nós que somos brasileiros, assim, é um continente. Eu vivi 17 anos na Amazônia, né? O Raul Bopp, ele, nesse poema Cobra Honorato, ele dá essa visão amazônica, que é a viagem mais fascinante que ele fez e que ele trabalhou exaustivamente, um poema ambientado na Amazônia. Esse Brasil amazônico. Então, o Raul Bopp, por esse livro dele, você vai ter o Brasil amazônico. Mas é realmente uma diversidade imensa, que nós, brasileiros... E olha que eu acho que eu até viajo um pouquinho, né? Acho que eu conheço um pouquinho o meu país, mas eu moro em Minas Gerais, que são quase 900 cidades, que é quase 900 cidades. Então, assim, hoje nós estávamos comentando que é maior que Portugal, só um estado. Então, é uma diversidade muito grande. Eu morei na Amazônia, que é um outro universo. É um mundo, assim, que o semblante das pessoas, indígenas mesmo, os indígenas, a minha irmã trabalha com os índios, então, assim, é uma diversidade. A água é uma região com muita água, com muito verde, com costumes, com a culinária totalmente diferente do meu estado, que é Minas Gerais, que eu moro, que também tem uma diversidade muito grande. O Nordeste é totalmente diferente. O sul do Brasil, que o Raul Bopp é gaúcho, o modo de falar, os costumes, a tradição, o clima. Então o Brasil é um continente que é difícil a gente realmente conhecer. Morando lá, estudando o Brasil, viajando muito pelo Brasil, é muito difícil conhecê-lo assim. Eu diria conhecê-lo a fundo, né? Mas Raul Bopp te dá uma visão da Amazônia muito grande. Dessas lendas, desses mitos que ele ouviu, que ele escutou, que ele coletou, que ele anotou. Ele conhece um pesquisador em Belém do Pará, Brandão de Amorim, daqui a pouco eu lembro o nome dele, e que ele fala assim, que ele usa esse termo de uma grandiosidade bíblica, que ele foi encantado com a linguagem dele, porque ele usava termos e expressões no diminutivo, incorporando a fala dos nativos. Então ele usa muito no poema, ele fala, olha, eu fiquei deslumbrado porque é de uma grandiosidade bíblica a forma dele falar, dele escrever. Então ele incorpora, ele fala, ele escreve a Amazônia. Basicamente eu acho que é a Amazônia. No Urucungo,
Não, nesse livro principal Não, dele. no livro principal. No livro principal é a Amazônia, é uma viagem pela floresta amazônica. Como eu estive no Rio Grande do Sul, a imagem que eu tenho do Brasil é uma imagem de filhos de imigrantes polacos, de filhos de imigrantes alemães. Aliás, tinha um amigo que dizia o meu avô era bem polacão, tinha vindo da Polónia. E, quer dizer, realmente o Brasil que me desperta a curiosidade é outro Brasil. O Rio Grande do Sul é muito... O Rio Grande do Sul é assim, eu fiquei admirado porque havia na altura um festival de cinema em Gramado. Em Gramado. E disseram que nevava em Gramado. Ainda neva. E eu fico, não se vai ao Brasil e apanha neve. E o que é curioso é que, falando a alguns brasileiros desse Brasil, eles desconhecem esse Brasil. Mas o Festival de Gramado é muito famoso. Gramado neva. Não, desconhecem o Brasil onde neva. Gramado, assim. Estou sempre a ver calor. Aliás, em Porto Alegre era como é que eu vou dizer? A água, o sabor da água, a água, o ambiente é um ambiente abafado, seco. Abafado. Esteve lá em que? Em janeiro. A época do calor. É o verão. Pois é, por isso. Se tivesse estado com pouca água à terra. tivesse estado uns meses bem antes, apanhava frio, tinha que ir para a lareira. O norte, a Amazônia. Lá são 2 períodos bem definidos, o seco e o chuvoso. No norte não faz frio. Nunca usaríamos qualquer tipo desses agasalhos aqui, não tem, porque não faz frio. É um período seco e um de chuva. Chove muito, mas é muito quente. É um calor de 40 graus cotidianamente. Até mais que isso. Então, e o sul, Gramado, neva. Então é uma diversidade. O Nordeste, aquele sol escaldante. A minha região, Minas Gerais, agora está assolada pelas chuvas essa última semana. Nós estamos vivendo uma situação de caos em Minas Gerais por causa das chuvas e que é recorrente em janeiro. Não é o primeiro janeiro que isso acontece. Então, é uma diversidade tão grande o Brasil, que conhecer o Brasil, você passa por Gramado no inverno, com muito frio e neve. O Nordeste parece uma cidade suíça, os Alpes suíços, Gramado. A arquitetura da cidade, a culinária, né? O Rio Grande do Sul, descendentes de imigrantes alemães, Portugueses também. Açorianos, na Praça da Açorianos. A cultura açoriana é bem forte. O norte do Brasil, com essa questão indígena muito forte, até no semblante das pessoas, na culinária, nos costumes, né? Eles dormem em rede. É difícil a casa em Roraima, em Boa Vista, que não tem rede. As pessoas, né, não são indígenas, mas dormem em redes. Então, assim, os costumes são Roraima muito diferentes. é o estado lá do norte, bem lá do norte. Na fronteira com a Venezuela, acima do Amazonas ali, que é o último estado que faz fronteira. Estado lá do norte. Então as pessoas comumente dormem em redes. A culinária é muito voltada para a culinária indígena, o semblante das pessoas, né? Você olha assim, bem indígena, aquele cabelo bem liso, bem preto, de índios, muito bonito, assim, o olho muito puxado. Então é uma diversidade, são várias viagens que você faz no país. Como é que o poder agora vê o Raul Vop? Isto é, como é que o Raul Vop é visto agora no Brasil? Eu acho que ele ainda não é muito conhecido, né? Agora, desde o ano passado, pelo menos nas instituições que eu trabalho, que eu, né, tenho um trânsito, assim, essa questão da gente comemorar, de celebrar a Semana de Arte Moderna, eu acho que tem todo esse intuito de a gente mostrar, né, apresentar outras perspectivas, outros olhares, no caso a respeito do Raul Bove. Mas ele é um poeta ainda pouco estudado, né, pouco falado. Dentre os modernistas, ele foi o último modernista a ter sua obra reunida, que foi o que Augusto Massi fez há não tanto tempo atrás. Foi o último modernista a ter a obra reunida. Então ele não é um poeta ainda muito estudado, muito explorado, não. Eu agora gostava de acrescentar alguma coisa. E que tempo é que temos? Pois já estamos com 1h e 10 minutos, quase um quarto. Então, eu vou acabar em 5 minutos. Eu vou acabar em 5 minutos. Até ela fez as despesas todas. Eu diria, até para falar dessa essa ideia que os portugueses têm, eu sou português, claro. A ideia, mas ao contrário de si, digamos assim, eu conheço o Brasil desde 83. Ainda o conheci no tempo da ditadura.
ainda assistia às diretas já, ao movimento das diretas já, e daí aqui aproveito e mudo já para a política também, embora falando um pouco do modernismo ainda e pegando aqui numas coisinhas levemente do Jorge Amado, eu diria, um Brasil que eu frequento há muito tempo, quer dizer, eu posso dizer que não conheço profundamente o Brasil, porque eu tenho dúvidas de que alguém conheça profundamente o Brasil, mesmo os próprios brasileiros, e mesmo os estudiosos profundos, os teóricos e tal, sejam eles quais forem, de qualquer âmbito, porque é muito difícil, são 220 milhões de pessoas, são 25, 26, 27, não, 24, quantos estados? 26, eu conheço, eu conheço não, eu já pisei em 17 estados, durante este tempo todo trabalhei, fui fazer palestras, conferências, cursos e tal, já tive, enfim, tenho uma vida ligada ao Brasil, isto para dizer que não acho que tenho um conhecimento razoável do Brasil, em relação até diria a uma boa parte dos portugueses, pronto. Mas há domínios que me escapam, como é óbvio, ninguém é senhor de coisa nenhuma, mas o que eu queria salientar é o seguinte: estamos em 2022, 200 anos após a independência, e o Brasil mantém toda a estrutura coronalista dos coronéis. Sim, dos grandes possuidores de terras e de gado e de valores e da banca e não sei o quê, na mão de um certo número de famílias. E ainda hoje isso acontece no Brasil, quer dizer, numa grande herdade do Nordeste, algum trabalhador que que se revolte contra o patrão, não sei o quê, há 2 ou 3 jagunços que lhe dão meia dúzia de tiros, atiram ao rio e acabou. E a polícia não faz investigação nenhuma, não faz investigação em relação a muita coisa. Isto pode parecer uma imagem caricatural, mas é o que acontece no Brasil. Toda a gente conhece o movimento dos sem terra, a tentativa agora com o governo de Bolsonaro, a região de que ela falou, de Roraima, um ministro do governo do Bolsonaro, logo na primeira semana da tomada de posse, um tipo chamado General Heleno, o Heleno, ele foi o homem de mão para desapossar os indígenas, justamente do Roraima, de terras que são ricas para os que pretendem apossar-se daquilo e até expulsar os indígenas. Portanto, esse Brasil, em 200 anos, eu diria que mudou, não vou dizer que mudou muito pouco, mas não mudou o que deveria ter mudado. Nem o governo do presidente Lula, nem da Presidente Dilma conseguiram modificar radicalmente essa estrutura que é latifundiária, continua a ser latifundiária, dos terratenentes, da grande indústria de uma cidade como São Paulo, que é um grande gigante da América Latina, o centro financeiro e económico da América Latina, e curiosamente que é a tal cidade onde a Semana da Arte Moderna se realizou. E nós, no fundo, temos que conviver culturalmente e literariamente, culturalmente no sentido geral, de artes, de letras, de cultura, de pintura, de tudo o que seja, não é? De jornalismo, etc. Temos que conviver com esse Brasil e com essa São Paulo e com outras grandes cidades e com estas estruturas todas, em que, por um lado, há uma hipermodernidade, o Brasil está na vanguarda de outras coisas, mas, por outro lado, também é uma sociedade retrógrada em muitos aspectos, como agora se vê com estas chuvas. Há como aconteceu o ano passado, ou há 2 anos, ou há 3, aquela barragem de Brumadinho, de que uma grande mineradora, a Vale, é proprietária, foi derrubada pelas águas porque não era inspecionada. Portanto, este Brasil profundo mantém-se de alguma maneira, embora de formas diferentes, desde a independência e desde há 100 anos, desde a Semana da Arte Moderna. Portanto, o modernismo brasileiro é um cruzamento e uma interferência de culturas apropriadas, de visões de mundo, como sabemos, modernas, de vanguarda, para tentar acabar com o tal Brasil anquilosado, antigo, ultrapassado, em que uma grande parte da população não tem acesso a uma democracia plena, cívica, participativa, não tem, até por iliteracia política,
e só assim se compreende que tenha votado em Bolsonaro. Como a América profunda dos desempregados, dos desalojados, dos pobres, também, em certa medida, também acabou por votar muitas vezes em Trump. Não foram só os de extrema-direita ricos ou da classe média brancos, também houve negros e houve que votaram em Trump. Aqueles votos todos que pois é, então, isto para dizer o quê? Isto para dizer que, e voltando à tal questão que eu tinha que abordar, que vou abordar em 2 minutos, e que a própria Fabíola já transversalmente... A minha pergunta tinha uma intenção, que é esta, que eu associo aquilo que disse relativamente ao Raul Bopp, a crítica que ele fazia à religião, e quando eu perguntei que imagem do Brasil é que nós temos, ou como é que o Brasil veio o Bopp, eu digo isto porquê? Porque eu conheço uma imigrante brasileira, cá aqui no Porto, que vive com dificuldade, que recebe um salário baixo e que foi votar no Bolsonaro. E eu perguntei-lhe, mas então como é que pode ser? E ele, é que o Bolsonaro é um homem da religião. Disse-me ela. E portanto, percebem a ideia? Portanto, o Bolsonaro é da religião. E eu fiquei pasmado. Isto é, que o peso que a religião, suponho eu que não sei que tipo de religião, será daquelas religiões... Não, é dos evangélicos. Dos evangélicos, né? Quer dizer, que peso, que quer dizer? Por isso é que eu perguntei. Sim. Essa coisa associei a essa atitude dessa brasileira que foi votar, agora certamente já não votaria, mas que foi, como todo no Bolsonaro. Falamos aqui, precisamente na concentração que houve aqui, que tinha como base a palavra de ordem, era ele não. Precisamente aqui nesta praça, sim, e ela passou, e eu perguntei-lhe se ela não ia, e ela disse que não, que ia votar no Bolsonaro, e eu perguntei, mas porquê? Porque é um homem da religião. Imagina. Agora, como disse, que o Bob criticava a religião. Mas veja, meu caro, o espantoso é isto, é que o Lula é religioso, o Lula é cristão. Porque no Brasil vendeu-se a imagem do Lula como sendo um comunista. Quando ele apareceu a liderar as greves do ABC, dos bairros operários e dos centros metalúrgicos e não sei o que de São Paulo. Mas ele no fundo, ele é católico. Mas daí o problema da mídia no Brasil, ou dos médias no Brasil, desde a Rede Globo até à revista Veja e outras, nesse tempo, estou a falar no final do século XX e no princípio do século XXI, em que ele depois acabou à 4ª vez por ser eleito presidente, lá os médias tentavam fazer dele um comunista quando ele na verdade não era, o que não quer dizer que o seu movimento não tivesse comunistas também, é verdade. Mas portanto, existe no Brasil há uma, eu vou acabar por nem falar de Jorge Amado nem nada, mas isso não interessa, porque existe uma característica muito importante que não existe em Portugal, que é em Portugal os partidos todos eles mantêm-se mais ou menos fiéis a uma doutrina que está assente, que são os princípios do partido, e normalmente esses partidos, seja o Partido Comunista, o Partido Socialista, o Partido Social Democrata, o CDS, o Bloco de Esquerda e tal, têm uma matriz que podem fugir aqui ou ali, aproximar-se mais desta corrente ou outra, mas mantém. No Brasil não. No Brasil não quer dizer que não haja um PDT que seja mais ou menos uma espécie de socialismo à Mário Soares, mas os partidos muitas vezes são um saco ideológico muito vasto, sobretudo de interesses, e os partidos são como agremiações de sócios para tomar o poder e para conseguir benesses. E, portanto, eu diria que a população, a grande população em geral, e falo da grande população que tem uma iliteracia enorme, por muito que tenha ido à escola, e nós também podemos pôr em causa a literacia na Europa, dos jovens que estão por aí e das extremas direitas que proliferam já na Europa. Portanto, eu, quando falo em iliteracia no Brasil, não estou a dizer que o Brasil é que tem iliteracia, e que Portugal ou a Alemanha que não tem, também tem. Iliteracia política, iliteracia cultural, iliteracia humanista, de ética, de comportamentos a favor da humanidade em geral, da preservação da humanidade, e não do crime, da tortura, do esbulho, do roubo da propriedade, que é o que se tem passado no Brasil. Eu terminaria, porque já não é? Está no tempo. Acabaria por terminar com o Jorge Amado dizendo o seguinte: o Jorge Amado, no primeiro romance que ele publicou, tinha 19 anos, O País do Carnaval. Eu tenho aqui uma edição da Record brasileira, e ele escreve:
Paulo viu ali todo o sentimento da raça. Quer dizer, o narrador está a contar uma história, portanto, não é a ideia do Jorge Amado, o escritor. Mas, de qualquer maneira, o que é passado aqui no romance? Que este é o primeiro romance dele e é daquele período em que ele era, digamos, marxista. Em que ele escreve: viu-se integrado no seu povo, caiu no samba a berrar, dá nela. Uma mulata gorda deu-lhe uma umbigada. Agarraram-se a dançar no passeio. Até os sujeitos que tocavam violão sambavam numa alegria doente de quem só tem 3 dias de liberdade. Vejam bem, sambavam numa alegria doente. Porque isto aqui está implícito a teoria do romancista, de que esta alegria e o samba, não sei o quê, o país do carnaval, o carnaval acabou por se transformar, na verdade, numa grande indústria turística e, em certa medida, é de festa no Brasil. E é de louvar a festa, eu não estou contra a festa, mas também se tornou numa festa em que as pessoas se alienam do seu cotidiano e esquecem a pobreza e depois caem nessa, alienam-se de tal maneira, desde o futebol a outras alienações, e que acabam por votar nos Bolsonaros. E depois o que eu aqui critico não é o Jorge Amado, porque estes pequenos trechos deste romance, e vou ficar só neste, relatam bem, naquela época, o romance é de 1930, vejam bem, ou seja, quando termina a Semana da Arte Moderna, e começa então o chamado romance nordestino, engajado, que vai desembocar em autores como Graciliano Ramos, que esteve preso e que era do Partido Comunista Brasileiro. Queria dizer quando termina a década da década de 20 e começa a década de 30 e do romance nordestino, de que estes primeiros romances mais simples e não tão folclóricos e tão virados, e também respondo à sua questão posta lá atrás, não tão voltados para uma mulatitude ou mestiçagem, que estes romances às vezes até parece que defendem, mas eu acho que não, em que, por exemplo, há aqui a personagem do Rieger, em que ele diz: cria a impressão de Rieger sobre a raça. Paulo prometeu-lhe e dias depois dava-lhe o poema da mulata desconhecida. Claro que isto é uma crítica. Portanto, havia muita gente naquela altura que via a raça negra desta maneira, como o Brasil continuou a ver até hoje. E ainda vê a classe média um pouco baixa, a classe média, então as classes mais altas veem o negro como aqui está, como está neste poema da mulata desconhecida. Eu canto a mulata dos freges, de São Sebastião do Rio de Janeiro, a mulata cor de canela, que tem tradições, que tem vaidade, que tem bondade. Essa bondade que faz com que ela abra as suas coxas morenas, fortes, serenas, para a satisfação dos instintos insatisfeitos dos poetas pobres e dos estudantes vagabundos. É entre as suas coxas sadias que repousa o futuro da pátria, com letra maiúscula. Daí sairá uma raça forte, triste, burra, indomável, mas profundamente grande, porque é grandemente natural, toda da sensualidade. Por isso, cheirosa mulata do meu Brasil africano. O Brasil é um pedaço da África que migrou para a América. Nunca deixes de abrir as coxas no instinto insatisfeito dos poetas pobres e dos estudantes vagabundos, nessas noites mornas do Brasil, quando há muitas estrelas no céu e muito desejo na terra. Depois o escritor disse que estava muito bom, muito sincero, mas o poema não foi publicado. Ofenderia a moral brasileira. Quer dizer, deste poema, que não é do Jorge Amado, que é de uma personagem, mas está uma imagem, uma imagem da mulata, que depois acabou por ser a imagem que passou internacionalmente do Brasil, da mulata do samba, que rebola, que não sei o quê. A maior parte das pessoas nem sabe que aquelas mulatas do carnaval carioca, que só vivem daquilo e que passam o ano todo nas academias a malhar para ter aquele corpo. E, portanto, é um Brasil folclorizado, idealizado, altamente, eu até diria, erotizado, que na verdade não tem nada com o Brasil real, que são mulheres, muitas vezes, mulheres na força da juventude, mas decrépitas, cansadas de trabalhos duros, etc. E, portanto, este Brasil
folclorizado, tipicizado, e sobretudo com as mulheres erotizadas e tal, ele mantém-se hoje ainda. E, portanto, sabendo nós hoje, com a evolução durante um século, que hoje os negros e mestiços são mais do que os brancos, já. São cerca de 51%, 52% da população, por aí. A maioria da população. E, portanto, essa classe média manteve-se na ideia de que, aqui aparece a palavra burro, de que, de facto, os negros são mais burros do que os outros. E depois eu até trago aqui, e acho que termino com isto, porque já chega. E porque a sessão foi mais até dela do que minha. No jornal El País, de 8 de agosto de 2001, quando morreu o Jorge Amado, no antetítulo do jornal desaparece el gran cronista del mestiçagem brasileiro. Quer dizer, o Jorge Amado terá sido o grande cronista da mestiçagem brasileira. É que a mestiçagem brasileira, na verdade, ela não existe. Existem mestiços, o sangue negro até pode estar, ou a cor negra pode estar numa grande proporção dos brasileiros, mas essa mestiçagem que o Gilberto Freire vendeu é de que não havia choques de classes, choques de interesses, que não havia oposições, que não havia revoltas, como o Brasil está cheio de revoltas desde sempre. E, portanto, pode haver mestiçagem de pele, mas um branco da classe média e média e alta e sobretudo das grandes elites, mas essa população que votou em Bolsonaro tem horror de que os negros ganhem um estatuto igual ao dos brancos. Portanto, o racismo mantém-se. E essa tal mestiçagem não fez com que o Brasil todo se assumissem e os brancos todos se assumissem, que não teriam problemas se tivessem filhos negros e se misturassem. Esse Brasil não existe, é idealizado. Eu não vou prolongar a conversa, só dizer uma coisa, que é a imagem que me ficou também do Brasil e uma imagem que me fez muita pena foi quando foi do impedimento da Dilma, aquelas sessões na Assembleia Brasileira, o comportamento daqueles senadores. Quer dizer, era uma coisa, aquilo aqui era uma coisa que nós víamos tristeza aqui direto. Total. Sim, foi uma coisa da televisão brasileira. Foi uma coisa que entristeceu, quer dizer, não pode ser, aquilo não é verdade. É o que dizia, os coronéis e essa coisa toda continuam a... O Bolsonaro, a gente tem que ver que o Bolsonaro é um capitão, e com respeito aos capitães de Abril e a todos os capitães profissionalões, é um capitão zeco, um aproveitador, um oportunista, e portanto que andou ali nas franjas do poder, e portanto que não tem capacidade nenhuma, mas devido ao tal sistema brasileiro de limpeza das mentes, acabaram esse processo que devia ser de democratização profunda, na verdade nunca ocorreu. Ocorreu uma parte bastante importante no tempo do consulado do Lula, é verdade, até com a introdução da Lei 10.639 das cotas para negros nas universidades aqui e ali, e depois na legislação indígena, mas era uma corrente política que devia durar mais, devia voltar ao poder, se retomar essas transformações que tiraram, por exemplo, os tais 40 milhões de pessoas da pobreza. Porque estamos numa sociedade capitalista, estamos todos metidos nisso, embora possamos não querer, quer dizer, a única maneira de um país como o Brasil se tornar mais equitativo, mais igualitário, é toda a gente ter acesso ao consumo, ainda que o consumo seja uma palavra e um conceito em economia que é terrível, porque parece que eu estou a defender o consumo desenfreado. Não é isso. As populações têm que ter direito a consumir e eu acho que, e termino aqui, para ligar à política de hoje, a classe que manda no Brasil, a grande classe dos industriais, dos banqueiros, eu diria da maior parte, há exceções, como em todo lado, até há exceções de banqueiros, ela não percebeu, nem como o Lula percebeu, que melhorando o sistema e pondo mais gente a consumir, eles próprios enriqueciam mais. Quer dizer, eles nem conseguem ser bons para eles próprios. E porquê é que não conseguem? Bons no sentido do lucro e não sei o quê. Porquê? Porque já têm demais e, portanto, não lhes interessa se o resto da população passa fome,
ou para um tipo como o Bolsonaro se morrem 600 mil pessoas ou 1 milhão de pessoas. Para um certo grupo e até para uma certa classe é indiferente, porque esses que morrem serão maioritariamente pobres, negros, despossuídos. Ou seja, em 200 anos de democracia, os brasileiros levarem com o Bolsonaro é uma coisa, é o pior que lhes podia ter acontecido neste período. Mas eu faço aqui uma profecia que vai ser, que vamos no final deste ano verificar, vai sair do poder. Fabiola, Zé Luís, muito obrigado por trazerem à Unicep o arranque da celebração do bicentenário da independência do Brasil e do centenário da Semana da Arte Moderna de São Paulo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Muito obrigado também pela vossa atenção.